Salve, salve rapaziada, vamos gravar mais um vídeo aqui, espero que vocês gostem. Hoje vamos falar aqui sobre todos os versículos bíblicos que falam sobre o batismo. Será que batismo é para você fazer parte de uma igreja? Significa só isso? O que os versículos bíblicos falam a respeito disso? Espero que vocês gostem, espero que vocês se inscrevam aí no canal, dá essa força. E gostem de mais um vídeo. Vamos fazer mais esse vídeo aqui, espero que vocês gostem. O primeiro capítulo e versículo, na verdade são dois versículos, está no livro de Gálatas, no capítulo 3, o verso 26 e 27, que diz assim: Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. O próximo versículo a seguida fala o capítulo 28 de Mateus, verso 19 e verso 20. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos para mais um versículo. O versículo de 1 Pedro, capítulo 3, verso 21, que diz o seguinte: O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção da impureza do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos para mais um versículo. Mais um versículo é o versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Vamos para mais um versículo. Falando aqui os versículos aqui na íntegra sobre batismo. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 5, diz o seguinte: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos para outro versículo. Atos, capítulo 22, verso 16. E agora, o que está esperando? Uma pergunta. Levanta-se, receba o batismo, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Capítulo 6 do livro de Romanos, no verso 3, diz o seguinte: Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Aí o verso 3, diz assim: Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Outra pergunta, né?
Temos o exemplo de Jesus sendo batizado no Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 21, que diz o seguinte: Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 21, diz o seguinte: verso 13, diz o seguinte: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber de um só Espírito. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 48, é dito: E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. O verso 47 diz o seguinte: Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? No livro do Atos dos Apóstolos, mais uma vez, capítulo 19, diz o seguinte: versículos 5 e 6 diz o seguinte: Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41, diz o seguinte: Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 4, explica o seguinte: Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. No livro de Tito é dito o seguinte, capítulo 1, verso 5, é dito o seguinte. Capítulo 3, verso 5, é dito o seguinte: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. No livro de Hebreus, capítulo 6, verso 1 e 2, é dito o seguinte: Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11, é dito o seguinte: Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu,
do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. No livro de Hebreus, capítulo 9, verso 10, diz o seguinte: pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. O verso 6 até o 9 diz o seguinte: ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote está sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Aí o verso 9 diz: isso é uma parábola para a época presente, no qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Vamos para mais um versículo. Vamos entender todo o contexto do texto. E iremos para mais um versículo. Romanos capítulo 6, verso 5 e 6 quase que não saía agora. Deu uma engasgada aqui, quase que não saía. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O verso 6 diz o seguinte: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Ou seja, assim que somos batizados, esse corpo de pecado está em Cristo e todos os nossos pecados foi pago. E o versículo que fecha com chave de ouro esse novo estudo de hoje, versículos por versículos que falam sobre batismo nas Escrituras. Vamos citar Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 4, verso 5. Diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, para fecharmos com chave de ouro. E o verso 6 diz o seguinte: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É isso aí, é mais um estudo, versículo por versículo aqui falando sobre batismo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, valeu, fica com Deus, até a próxima, fui.